Voltamos para o segundo bloco. Estamos conversando sobre as vantagens e desvantagens do trabalho sem cartão-ponto. Nosso convidado é o jornalista e escritor Maurício Oliveira. Bem, Maurício, a gente sabe que não é o seu caso porque você escolheu trabalhar como autônomo por opção. Mas o fato é que muitos profissionais estão abrindo aí firmas individuais justamente por exigência das empresas que procuram com isso baratear o próprio custo de contratação. E aí o que acontece? O trabalhador, o profissional, fica sem qualquer proteção. E você percebe, a pergunta, você percebe esse movimento também na sua área de trabalho? Percebo na minha área de trabalho, em alguns segmentos mais específicos, né? Tenho alguns amigos que trabalham em assessoria de imprensa que têm essa relação com empresas prestadoras de serviços nessa área, né? E também percebo nas empresas como um todo, né? Em situações em que isso é possível de fazer. Eu acho que em alguns casos isso é resultado de um comum acordo, né? E quando é assim, acho que pode ser até considerado saudável, né? Porque as pessoas são livres para decidir o que querem, né? Quando é por imposição da empresa, realmente é uma situação que a gente deve lamentar, né? Porque eu acho que uma relação de trabalho, como qualquer outra, é aquela em que ambos os lados estão satisfeitos e felizes, né? Certo. Então, acho sim que tem uma tendência de aumento desse tipo de situação e eu torço sempre para que seja por comum acordo e por busca da felicidade para ambas as partes, né? Tá certo. Bom, existem aí, Maurício, muitos anúncios nos classificados de jornais e também na internet do tipo trabalhe em casa e fique rico. Eu pergunto para você que já tem toda essa experiência aí como freelancer, como diferenciar uma oferta séria de uma simples enganação? Olha, todos os trabalhos que eu faço são para pessoas ou que eu conheço ou que trabalham para veículos nos quais eu confio, né? Então, um anúncio de um jornal sem nenhuma comprovação, sem nenhum sinal de que aquele negócio é sério, eu realmente tendo a achar que o risco é muito, muito grande, né? Certo. Isso acontece, inclusive, com muitos jornalistas em início de carreira que tentam se aventurar aí pela seara da vida de freelancer e acabam entrando em furadas dessas, né? Fazer trabalhos para quem não conhece, que são pessoas que estão se aventurando no negócio e tudo mais. Em resumo, não dá para recomendar algo assim, né? Mas por outro lado, vai que dá certo, né? Que cada um cabe a responsabilidade de procurar o que é melhor para si, né? Bem, Maurício, qual é a grande vantagem ou as grandes vantagens de se trabalhar em casa? Eu acho que a grande vantagem é que você tem domínio sobre as 24 horas do seu dia, né? Claro, há situações diferentes, né? Situações em que você precisa estar vinculado à empresa de alguma forma, empresas que atuam em vários países, né? Mas no meu caso específico e em muitos outros, eu tenho autonomia para trabalhar, escolher o meu horário de trabalho, começar a trabalhar a hora que eu quiser, interromper quando eu quiser e criar um cotidiano adequado à minha vida familiar também, né? Então eu tenho condições de levar as crianças na escola, tenho condições de participar mais de atividades delas, né? Isso é muito importante. Por outro lado, isso pode ser também um problema, né? Porque a gente, na medida que tem muita liberdade, a gente pode dedicar as horas do dia a atividades não relacionadas ao trabalho e acabar tendo que recuperar o tempo à noite ou nos finais de semana, né? Então, eu acho que é uma grande vantagem ter domínio sobre o tempo, né? Isso é a principal vantagem. Outras vantagens, eu diria que essa de estar mais perto da família, isso é muito importante. E, no meu caso, eu tenho a possibilidade de fazer vários tipos de trabalho para vários veículos. E isso é muito importante para mim, né? Porque eu escolhi o jornalismo justamente pela possibilidade de aprender coisas novas todos os dias. E quando você trabalha para um veículo, você só tem aquela persona, né? Você é repórter do veículo tal, ou você é assessor de imprensa da assessoria tal. E como freelancer, trabalhando para vários veículos, eu consigo transitar entre diferentes personas e ter um cotidiano muitas vezes surpreendente, né? Eu não sei, na verdade, se eu ainda vou viajar
essa semana é possível, né? Já aconteceu vários casos em que sou convocado a fazer uma viagem assim, em cima da hora. Então, isso para mim é uma grande vantagem. O inesperado, né? A perspectiva de lidar com assuntos e pessoas novas o tempo todo. Você conhece alguém que tenha optado por trabalho autônomo, trabalhar em casa e que molde o seu horário ao horário comercial, por exemplo? Há casos, claro, em função, primeiro, do tipo de ligação que ele tem com o trabalho, né? Porque, por exemplo, eu tenho um vizinho que trabalha para uma grande multinacional de tecnologia da informação, trabalha em casa, porém, ele tem que estar mais ou menos presente no momento em que os colegas estão trabalhando, né? Sim. Então, isso o obriga a ter um cotidiano mais ou menos regular. Agora, nos casos do jornalismo em geral, há maior flexibilidade de horário, né? Já aconteceu contigo aquela situação que você está, de repente, fechando um trabalho, fechando uma matéria e surge o caminhão do gás para você atender ou qualquer outra emergência doméstica? Eu sempre digo que é uma ilusão achar que você vai conseguir separar a vida pessoal da profissional, estando trabalhando no escritório doméstico, né? Às vezes a gente ouve consultores falando que não, se você tem um escritório doméstico, tem que tentar ter o cotidiano mais próximo da vida corporativa, né? Então eles recomendam que você tenha um horário regular, que coloque uma roupa de trabalho como você usaria na empresa, né? E eu acho que isso tudo não faz muito sentido, porque uma das grandes vantagens de trabalhar em casa é justamente poder se liberar desses... Por outro lado, tem isso, lógico. Imagina a sua esposa fazendo o almoço e aí ela não consegue abrir a lata da conserva e você está ali do lado, você vai deixar de ajudar? Porque não, né? Não vai querer que a sua esposa peça para o vizinho abrir a lata da conserva, né? Você está ali. Claro. Então, da mesma forma, as crianças, então tudo isso é negociado, uma questão de bom senso de ambas as partes, né? De todas as partes, mas, claro, há casos em que o prazo está curto, estou resolvendo um problema, uma entrevista pelo telefone, então já tem um entendimento da família de que fechei a porta do escritório, eu estou fazendo alguma coisa importante. Certo. Então, é assim que tem que funcionar, né? E o seu trabalho, dá para dizer que também é um trabalho ecológico, né? Eu creio que sim, eu tenho plena convicção de que eu ajudo a melhorar um pouquinho o mundo, no sentido de que eu economizo o transporte muito, né? Uma das vantagens, quando eu falei sobre administrar o tempo, é que, né, para quem trabalha numa capital, o fato de não sair todo dia para trabalhar significa 10 horas por semana a mais de trabalho, né? Em vez de estar no trânsito, você pode dedicar ao trabalho. Isso dá um dia a mais de trabalho por semana, né? Então, quando você é freelancer, você transforma isso em dinheiro, né? Em produtividade. E, além disso, contribui para diminuir o trânsito, a poluição, né? Eu acho que é importante. E esse é um grande apelo para que as empresas pudessem adotar mais um sistema, nem que fosse parcial, né? Que permitir que funções que pudessem trabalhar em casa, pelo menos 1 ou 2 dias por semana, né? Tivesse essa possibilidade. Porque a soma de todos esses trajetos economizados, né? Esses combustíveis que deixam de poluir o ambiente, pode ser muito importante para todo mundo, principalmente em grandes cidades, né? Bem, Maurício, nós vamos chamar mais um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida, só um instante.